Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus escrita por Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler então. Com a ajuda de Deus, não julgueis, para que não sejais julgados, porque, com o juízo, com que julgardes, sereis julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe os pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há-que o encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura corram-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Queridos irmãos, quem lê a Escritura tem conhecimento de que Mateus, nos primeiros capítulos, registrou os sermões que Deus dava a graça de Jesus fazer para a salvação dos homens, das pessoas. E ele anunciava aqui coisas de conhecimento das pessoas, mas que não praticavam, sabiam, mas não tinham dedicação em entregar-se ao Senhor. Os irmãos vejam, no capítulo 5, o Senhor Jesus deu uma grande ilustração sobre as bem-aventuranças, que são bem-atitudes, boas atitudes, falou dos discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo, isso, aos discípulos, e também à multidão que ouvia. Falou também sobre como dar esmolas, sobre a oração e sobre a necessidade do jejum, que eram condições necessárias para poderem achegar-se a Deus e serem aceitos pelo Senhor. Os irmãos vejam que nós falamos pouco sobre isto, sobre esmolas, sobre oração e sobre o jejum. É difícil ouvir falar ou pregar sobre isto, mas é a recomendação de Jesus. A esmola é manifestação de amor para com o seu próximo. Oração é o meio de comunicação com o Senhor, que deve ser constante, não é uma vez por dia ou só, na hora de dormir, e nunca mais. Nós temos que orar. Jesus mesmo deu exemplo sobre a necessidade de orar sem desfalecer. Orar sem cessar. Quanto mais se ora a Deus, mais comunicação nós mantemos com Ele. A oração se faz. Nós nos ajoelhamos. As irmãs usam o véu cobrindo a sua cabeça menos, que é um sinal de poderio por causa dos anjos, como Paulo exortou as irmãs de Corinto. Mas quando não é possível, nós temos comunhão constante com Deus.
Antigamente, os irmãos vejam que interessante. Há bem uns 60 anos atrás, não havia telefone à vontade. Então, num bairro, geralmente numa padaria ou num lugar, tinha lá um telefone que o dono da padaria franqueava aos seus clientes. Quando precisavam fazer alguma ligação menos, mas tinha que pagar umas moedinhas pelo uso, depois foi evoluindo. Criaram então, nas esquinas mais importantes, o que chamavam de orelhão, onde havia telefone público, e fazia-se fila para usar. Tinha que ter uma moedinha menos, que não era dinheiro. Mas se comprava um disco metálico para inserir na máquina do telefone e conseguir ligação. Era muita fila, era muito difícil. Com a evolução, foi aumentando o número de linhas e passaram a existir telefones em casa. Quem tinha telefone em casa era um luxo, gostava de dizer. Não, eu tenho meu telefone em casa. Mas isso era pouco. Foi evoluindo. Hoje, tem gente que fala pelo telefone no relógio. Imagina. Não tem linha, não tem fio, não tem nada. Evolução dos tempos espiritualmente, irmãos. Nós temos o meio primitivo, que é dobrar os joelhos, ficar em comunhão, clamar e falar com o Senhor na nossa oração. Mas também o Senhor tem feito esta evolução desde os tempos primitivos. Quem tem comunhão com Deus, tem ligação com Ele em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, a oração deve existir em nós, irmãos, assim como a gente tem no bolso o telefone para usar a hora que quer. Precisou de Deus? Orem, mas eu não. Posso me ajoelhar? Põe-te em comunhão. Não te impede de andar, de trabalhar menos nada. Você pode meditar um pouquinho. Davi mesmo escreveu sobre a diferença do justo e do ímpio. O justo meditava na lei do Senhor de dia e de noite, e isso não o impedia de trabalhar, de lutar na vida. Então a oração era ensino de Jesus importante. O jejum menos a abstinência dos alimentos para oferecer, irmãos, alguma coisa em benefício da comunhão com Deus. A pessoa que jejua está se consagrando a Deus, consagrando seu corpo ao Senhor. Mas vale alguma coisa? Claro que o veio. Tinha um moço endemoniado, irmãos, que tinha o espírito que o impedia de falar e de ouvir, surdo, mudo. Os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Aí chamaram o Senhor. Senhor, olha aqui, ó. Esse rapaz, o inimigo pega ele, fica possesso. O pai do menino falou, ele sofre muito desde a infância. Cai no fogo, cai na água, não tem o que fazer. Os teus discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Senhor Jesus então disse, ó geração incrédula, eis quando vou ter que sofrer vocês. Cada o menino trouxeram, e logo que chegou, o inimigo se manifestou. Ele caiu no chão, ficou se retorcendo todo. O Senhor chegou e falou, a ti te ordeno, sai dele. Imediatamente, saiu. Que o menino estava morto, mocinho. Aí Jesus pegou na mão dele, levantou e entregou para o pai. Tá aqui o teu filho, são e curado. Os discípulos viram aquilo tão fácil. Por que nós não conseguimos? Aí Jesus falou assim, olha, esta casta de demônio não se expulsa a não ser através da oração e do jejum. Então, os irmãos veem que o jejum faz parte, sim, da nossa forma de servir a Deus. Dá a impressão de que o povo da congregação é proibido de jejuar. Não, é isso. Não, irmão. Jesus também jejuou. Os discípulos também jejuavam. Paulo também, os apóstolos, e nós precisamos ter isso conosco como uma ferramenta de extrema utilidade, quando se precisa. Irmãos, e nós precisamos sempre, se há alguma coisa que nos aflige, jejuemos, mas eu tenho que ficar 24 horas sem comer e beber? Mas o jejum é uma oferta que se faz, cada um dentro da sua condição. Tem gente que jejua, por exemplo, deixando de comer determinado alimento, de que é muito dependente. Então, faz uma oferta ao Senhor, Senhor, vou ficar 3 dias sem comer. Isso que eu gosto muito, sou viciado nisto. Então ele sofre, mas oferece aquela condição ao Senhor. E o Senhor está vendo. Outro jejum é ficar um dia inteiro sem comer e até sem beber. Irmãos, é uma oferta de cada um ao Senhor, segundo o seu entendimento, oferecendo uma consagração deste corpo para que Deus habite em espírito e para poder agradá-lo. E Jesus ensinava tudo isso nos seus sermões. Quem precisava, tinha que se submeter. Ele fez um discurso importantíssimo, que mexe com todo mundo, sobre o tesouro no céu, sobre o olho puro, ou seja, um olhar santo, descontaminado, sem maldade, sem malícia. Falou também dos 2 senhores. A pessoa tem que decidir, ou serve ao Senhor, ou serve ao outro, que também é Senhor, o Senhor do pecado. Jesus é Senhor e Rei dos reis. A Ele, nós servimos. A Ele consagramos a nossa vida. Tem que decidir. Não pode servir 2 ao mesmo tempo. Depois, ele ensinou também sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Solicitude é uma predisposição desenfreada,
uma disposição que a pessoa tem por causa das coisas desta vida. Levanta de madrugada, sai correndo, sonha com cifrão, com dinheiro. Vive pensando preciso ganhar, preciso correr, preciso trabalhar. Preciso vender, preciso buscar. Esquece até de que Deus existe. Isto é solicitude ansiosa pela vida terrena, mas ansiedade pela vida espiritual. Essa a gente não tem. É difícil, com exceção de quem levantou cedo hoje, neste dia tão frio, em que a cama era a melhor coisa que tinha, mas deixou para vir buscar a palavra de Deus. Então, há uma bem-aventurança em oferecer algo que não gostaria de fazer, mas faz porque precisa do Senhor. E ele ensinou tudo isso. Ninguém ensinava isso, irmãos. Depois, ele fez este ensinamento tão profundo sobre o juízo temerário, o juízo inseguro, o juízo que a gente faz sem base e sem conhecimento. Mesmo tendo base e conhecimento, não nos pertence fazer, porque nós não somos juízes. Ninguém é juiz aqui nesta obra. Juiz é o Senhor. Então, Jesus ensinou as pessoas a não julgar ninguém, para que também não fossem julgadas. Vejam, que ensinamento tão profundo que ele deu. Até então na lei de Moisés ninguém pregava essas coisas. Então o povo era livre, fazia do jeito que queria. Por quê? Porque a mente estava fechada para agradar a Deus. E Jesus trouxe tudo isso para que aprendessem. Ele falou também que as coisas santas não deviam ser jogadas fora, desprezadas, como dar coisas santas aos cães. É como a pessoa que tem uma comida cara deliciosa, mas está doente e não consegue comer. E, tendo um cachorro perto, pega e dá tudo, vira o prato e deixa o cachorro comer. Assim fazem aqueles que não sabem o valor da palavra de Deus, como agora. Gente que, às vezes, em sua casa ouvindo a pregação, despreza, não dá valor nenhum. Às vezes está ouvindo a palavra e brincando com um cachorrinho no colo, com qualquer coisinha, com a televisão ligada para outras coisas, ouvindo até músicas profanas, mas ouvindo a palavra. Irmãos, que valor se está dando a palavra de Deus? Não há reverência. Se você crê que é a palavra de Deus, então é Deus falando. E se Deus está falando, quem gosta de estar falando com alguém, e a pessoa virar as costas para brincar com qualquer coisa, deixando a gente falando sozinho, irmão gosta disso? Eu acho que não. A gente quer atenção, não é assim? O Senhor gosta menos e exige menos atenção à sua voz, à sua palavra. Mas vamos facilitando e deixando a palavra de Deus como algo sem valor. Falar de Deus ou falar de outra coisa é a mesma coisa para quem não tem sensibilidade para aquilo que é de Deus. Mas, para quem ama e respeita a Deus, quando se fala das coisas de Deus, muda tudo, dá-se atenção, com reverência, com respeito, porque estamos falando daquilo que é de Deus. Perseverar em oração. Ensinou a insistir na oração. Pedir, bater, procurar, até que o Senhor abra, até que o Senhor atenda, até que se encontre aquilo que vem de Deus. A insistência na oração nos conserva em comunhão com Ele, porque necessitamos menos, a não ser que a pessoa não sinta a necessidade do Senhor. Mas agora vem, irmãos, um ponto importante. Todos são importantes, mas este é de grande peso. Ele falou da porta estreita. A salvação é apresentada a nós através de um caminho. Este caminho tem uma porta para alcançarmos o nosso objetivo. O caminho é estreito, não tem como andar de qualquer jeito, é muito apertado. E como trilho. Os irmãos já devem ter visto. No interior, há lugares em que é preciso andar por um trilho. Não dá nem para dar um passo em falso, porque se sai dele, assim é o caminho do Senhor, muito apertado o suficiente para não haver vazão. Para a carne, vivemos dentro de um limite justo, e depois tem a porta menos que é Cristo, é estreita, gente muito grande não passa, só passa gente pequena. Isto no sentido espiritual, porque materialmente os tamanhos são diversos. Tem gente de todo tamanho, mas espiritualmente também tem gente de todo tamanho, gente importante. Gente muito sábia, gente que se considera muito santa, superior a todos. Então, a porta para ele ficou apertada. Mas para esse povo que vem buscar a palavra, procurando ser submisso à palavra, e entendendo que precisa estar ajustado segundo a vontade de Deus. Ainda que a porta seja estreita, vai passar, vai sair do outro lado, e vai conseguir caminhar neste caminho, irmãos, que é estreito e apertado. Vai conseguir caminhar com a ajuda do Senhor, e, se tem alguém nesta manhã que está achando difícil, meu Deus, para eu conseguir servir ao Senhor e fazer a vontade dele, tá muito difícil. Eu não tenho força suficiente, eu não tenho luz que eu preciso, encontro dificuldades em agradar a Deus. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo entrava, é difícil. E o Senhor vem ajudar aqueles que têm dificuldade. Se tu sentes dificuldade em agradar a Deus, hoje está sendo dada aqui uma receita para você cumprir o querer de Deus. Agradar o Senhor em todo o viver, na forma de falar, na forma de agir,
sempre sincero perante o Senhor. Não querer esconder de Deus defeito, irmãos. É natural a pessoa esconder defeito do seu próximo, porque ninguém tem acesso à mente e à consciência de outro. Nós temos acesso à nossa mente, à nossa consciência, e até com dificuldade. Se perguntar para os irmãos, o que aconteceu contigo ontem, a esta hora, a gente nem lembra. Sei lá o que aconteceu, tanta coisa, não é? Temos limites. Quanto à parte espiritual, irmãos, nós precisamos buscar de Deus que nos dê condição de entender nossos caminhos e andar com pureza, com sinceridade. Errou, não esconda do Senhor. Corra aos pés dele, meu Deus, eu errei. Eu me arrependo, Senhor. O caminho para mim. Eu saí fora, tropecei, escapei dos retos caminhos, mas eu quero voltar e caminhar direito. O Senhor te dá a mão nesta manhã e te ajuda a caminhar direitamente nesse caminho que é apertado, mas que te leva à salvação, porque quem caminha livremente, irmãos, faz de tudo. Anda como os outros. Não tem limites. É porque o caminho é largo. Vai onde quer, faz o que quer, vive do jeito que acha melhor, não dá satisfação, não preciso dar satisfação a ninguém, e não precisa mesmo a ninguém pessoal. Mas a Deus temos o dever menos a não ser que saiamos do caminho apertado, e vamos fazer uma vida larga, como é o mundo. Aí você não precisa dar satisfação. Todavia, saiba que Deus conhece a fragilidade humana. Você não sabe quanto tempo tem que caminhar até chegar no fim, mas Deus sabe quantos dias faltam para você terminar a tua carreira. Então procuremos, irmãos, aceitar a vontade de Deus e nos ajustar dentro do caminho apertado. Porque não adianta chegar aqui, porque aqui todo mundo é crente, todo mundo é a paz de Deus, ora por mim, Deus é bom, Deus está me abençoando, no meu trabalho, nos meus negócios, na minha família. Minha família numerosa é uma família abençoada por Deus. Deus me dá tudo o que eu quero, viajo para cá e para lá. Não há limites, porque Deus abençoa. Onde eu ponho a minha mão vira ouro, onde eu faço tem bênção. É melhor dizer, Senhor, como ouvimos na oração, sem ti, nada podemos fazer. Onde eu ponho a minha mão, Senhor, só será bendita se tu colocares a tua, porque só a minha não traz bênção nenhuma. Mas, se você depender do Senhor e aceitar viver segundo as regras da bendita palavra, não falta luz, não falta sabedoria, não falta guia para você caminhar, e não falta a bênção de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, durante o teu viver. Vai viver muito tempo, o tempo que Deus determinou menos bendito por Deus. Por quê? Porque está lutando para viver nesta vida agradando ao Senhor. E depois fala também dos falsos profetas, que já havia, e haveria de ter mais, e tem muitos. Cheio de falsos profetas, que agradam a gente no falar, que prometem tanta coisa. Mas nós não estamos atrás de promessas, de nada, a não ser a promessa que vem da boca do Senhor Jesus. Quem aceitar, irmãos, a palavra que está sendo pregada nesta manhã, ela está circunstanciada, baseada inteiramente dentro do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Não dá para desviar dele e falar do juízo. Por que eu vou julgar, se eu não sou juiz? Então, não vou julgar ninguém, porque se eu julgar, eu serei julgado também. Se eu medir alguém, eu serei medido também por Deus. Então, irmão, se eu reparar no cisco que está no olho do meu irmão, e não ver que tem uma trave no meu, o Senhor vai me chamar de hipócrita. Eu sei que essa palavra incomoda de ouvir, mas a palavra de Jesus também incomodou aquela gente. Os irmãos não pensem que os que estavam ouvindo isso aqui ficavam dando glória dizendo, olha que maravilha. Nada, irmãos. Tinham vontade de pegar o Senhor, naquela hora, e fazer algo mal a ele. Por quê? Porque o coração estava cheio daquilo que não era de Deus. Queira Deus, que os ouvintes que ouvem esta palavra, nesta manhã, possam falar, Senhor, trabalha no meu ser, toma o meu coração nas tuas mãos, tira de mim aquilo que não é agradável, e ajuda-me a ouvir e cumprir as tuas palavras. E aí o Senhor foi comparando, irmãos, para resumir tudo, ele comparou a vida das pessoas que ouvem a palavra e rejeitam, que não se interessam. Como? Nesta manhã, neste mundo é assim, muita gente ouvindo, sei lá quantos que estão ouvindo esta pregação, menos alguns poderão até fazer mau juízo, pensar tanta coisa. Não importa. Vamos pregar aqui o que Deus está querendo que seja pregado para nós, nesta manhã. A diferença vai acontecer, irmãos, quando vier a tempestade. A pessoa construiu a sua casa no lugar mais fácil, na areia, na terra mole, que não precisou fazer alicerce, era com a mão. Ele cava menos porque cavar na praia cava até com a mão, e fez ali os fundamentos da sua casa. Edificou a sua casa, sem nenhum fundamento. Estava pronta, cresceu logo, ficou muito bem amparada visualmente. Mas chegou o dia em que veio uma tempestade, uma chuva de vento, e passou por ali dérebo tudo,
e de um instante para outro, a pessoa ficou sem morada. Tudo virou nada. Assim, é a vida espiritual daqueles que edificam no mais fácil, que não dão confiança nenhuma à bendita palavra de Deus, cuá, desprezam. E que numa pregação como essa, não vem a hora que termine. Ficam até olhando no relógio. Será que ele não vai parar logo com esta coisa? Bem-aventurado quem está ouvindo, e puder dizer: Senhor, fala porque, teu servo, ouve. A tua palavra mexe com o meu ser, mas eu te agradeço porque eu quero melhorar na tua. Diferente daquele edificou sobre a rocha, deu um trabalho medonho para fazer um alicerce. Não foi nada fácil cavar em cima de uma rocha, mas conseguiu. Demorou, levantou a sua casinha, veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, não aconteceu nada. Depois que passou, estava lá a sua casinha de pé, bem-aventurado. Quem ouvindo esta palavra, depois das tempestades que virão, você olhando vai dizer: graças te dou, Senhor, que apesar de tudo o que sucedeu, a minha alma está viva, a tua presença ainda está em mim, e eu ainda estou no caminho apertado, e vendo a porta estreita me esperando. Deus seja louvado, agradeçamos a Deus em oração, glória a Jesus, glória a Deus nas alturas. Bendito é teu nome, Senhor, aleluia, bendito é teu nome, bondoso e poderoso Deus, Criador e Formador do céu e da terra. Em nome de Cristo Jesus, teu santo amado Filho, voltamos, Senhor, estar de joelho diante de ti agora, Pai, em agradecimento por esse santo e maravilhoso culto, o qual tu tens nos proporcionado, Senhor, muitos presentes, Senhor eterno, e tantos outros, Senhor eterno, remotamente, Pai. Mas o importante, Pai, é que todos nós, Senhor, ouvimos, Senhor eterno e justo, os teus mandamentos e cultuamos a ti, Senhor, um culto, Senhor eterno, no fundo do nosso coração. Deus vivente, santo e justo, te agradecemos pelos cânticos ter sido tuado, pela oração que subiu ao teu reino de glória, Pai, por tudo que tu tens proporcionado nesse culto, mas maiormente nós te louvamos, Deus eterno, para a tua santa, bendita e gloriosa palavra, o qual tem falado com as nossas almas, tem nos ensinado a melhor te servir, Pai. Lembrando, Senhor eterno, o quanto nós somos dependentes de ti, o quanto nós precisamos, Senhor, da tua misericórdia, e que nós devemos te agradar do fundo do nosso coração, para estarmos nesse caminho estreito, Pai, nessa porta estreita, Pai, que leva à porta, Senhor, que leva ao caminho, Senhor, da salvação. Deus vivente, santo e justo, permita que tudo que nós ouvimos, e fique no nosso coração guardado. Pai, aprendamos, Senhor, e colocamos em prática para que um dia nós possamos ver a tua face como ela é. E, Senhor, no momento da dificuldade, no momento, Senhor eterno, justo e santo, que nós precisarmos, Senhor eterno dos teus favores, nós possamos, Senhor, na tua misericórdia sermos dignos, Senhor, que tu nos ajude e nos dê força para superar tudo. Deus vivente santo, guarda essa palavra no nosso coração. Permita que nós possamos sempre lembrar, Senhor eterno, que nós, Senhor, precisamos de ti. Não desista de nós por caridade, Pai, para que um dia nós possamos aí no teu reino de glória cantar o hino do Cordeiro, hino da vitória. Deus vivente, santo e justo, encaminha-nos para os nossos lares. Dê uma boa semana para nós, lembrando, Senhor, que muitas vezes não podemos ajoelhar, orar, mas que essa comunhão que nós estamos sentindo possa ser a qualquer momento. Amarmos a ti e sabemos, Senhor, que tu podes ouvir e atender o nosso rogo também. Tudo te agradecemos e te pedimos, em nome de Cristo Jesus, teu santo amado Filho, sentado ao teu lado, eternamente. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Santo és tu, Senhor. Senhor. Deus seja louvado.